você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os Glória a Deus. Maravilha. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Amém. A todos nós que aqui estamos, assim bem como aqueles que estão em casa, que o Espírito de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Que a graça e o amor de Deus. Vamos nos colocar de pé, queridos, e vamos orar, porque vamos iniciar esse culto. É muito bom estarmos na presença do Senhor, muito bom estarmos aqui. Mas também queremos abençoar a vida daqueles que estão em casa assistindo pela live e de qualquer forma unidos em uma mesma fé, é um mesmo corpo, né? É um mesmo Espírito. Nós somos corpo de Cristo, né? Cada um de nós membros do corpo de Cristo espalhado pela face da terra. Isso é muito bom, isso é um privilégio. E eu quero convidar a você a prestar ao Senhor adoração, louvor. Hoje é culto de vitória, teremos palavras de bênçãos para a nossa vida, mas antes de tudo vamos entregar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Oremos ao Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos iniciar esse culto debaixo da Tua bênção, Senhor. Sabemos que a Tua presença se faz neste lugar, a Tua presença é real aqui entre nós, mas também queremos experimentar algo mais, um toque, Senhor, alguma coisa que nos leve mais além e podemos assim desfrutar, ó Pai, de uma companhia, de um conforto, de um consolo, de um aconchego na Tua presença. Também queremos oferecer a Ti louvor e adoração, porque reconhecemos o feito do Teu Filho Jesus ali na cruz do Calvário, reconhecemos a morte do Teu Filho, reconhecemos a ressurreição dEle e reconhecemos sobretudo que através dEle nós alcançamos nova vida, então desfrutamos dessa nova vida. Muito obrigado por tudo isso, Pai. E agora nos conduza, Senhor, nessa noite. Ajude-nos, ó Deus, inspire o coração de cada um dos Teus filhos que serão instrumentos nas Tuas mãos, a fim de entregar uma palavra, um consolo, um conforto, uma exortação, um ensino. Ó Pai, no nome de Jesus, que possamos ser mensageiros do Evangelho do Teu Filho Jesus nessa noite. Então, Pai, no nome de Jesus, inspire o nosso coração nessa noite. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Vamos cantar uma canção, amados, do nosso cântico de adoração. É a canção de número 124. Louvai a Jesus amoroso. A canção que eu cantava desde criança. Canto desde criança, melhor dizendo. Não cantava desde criança, mas canto desde criança. Porque é antiga essa canção, né, meu querido André? Vamos lá, Gustavo, por favor.
Você conhece um pouco, né? Então cante comigo. Louvai, louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo, medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia no mundo de tribulação, e não tem temor quem confia em Deus, mais real proteção. Ao meu Senhor, que eu tenho em meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dá-lhe glória, pois Rei Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Glória a Deus. Olha, eu gosto tanto dessa canção, pois ela fala algumas palavras singelas, né? Bem simples, porém profundas, pois ela diz: louvai a Jesus, que é poderoso e veio livrar da prisão um povo que é cativo e medroso e não tinha consolação. Mas, com o advento de Cristo, isso nos foi arrebatado. Bendito seja o Senhor. Eu queria cantar uma outra canção. Quão formoso és. Obrigado, Gustavo, o nome dessa canção. Vamos cantar? Amém? Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Mais uma vez. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche
enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Mais uma vez, quão formoso? Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Diga: maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Diga isso. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Bendito seja o nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Como é bom estar na presença do nosso Deus. Bendito seja Ele. Vereni, por favor. Amém. A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém. Maravilhoso é estar na casa do Senhor, né? Como é bom louvar ao Senhor com este hino tão bonito. Como é bom estar na casa de Deus. Como é bom ver os nossos irmãos. Como é bom ver o presbítero André aqui. Ele faz a gente chorar, tocando assim. Isso é maravilhoso, isso alegra o nosso coração. Como é bom saber que tem muitos irmãos também assistindo a gente em casa. Deus é maravilhoso. E eu quero aqui no livro de Marcos, capítulo 4, o versículo 35 ao 41. Tempestade apaziguada, que diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertando-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?
e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Irmãos, a verdade é que estamos vivendo uma grande tempestade, mas o Senhor está conosco. Eu costumo dizer que nós somos até mais privilegiados do que esses discípulos que estavam com Jesus, porque Jesus ali era ser humano, sentia cansaço, sentia fome, e ele dormiu porque estava cansado. Hoje, Jesus está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós e não dorme. O Espírito Santo de Deus não dorme um segundo sequer, ele está vendo tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando, e tudo está no controle dele, tudo está nas mãos do Senhor, isso nós não temos dúvida. O nosso fim será um fim maravilhoso, será um fim desejável. Como diz, o pastor Eli sempre fala, que a nossa fé não se transformará em vergonha, porque o Senhor, as potentes mãos do Senhor, está sobre nós, está sobre todos nós. E vale a pena adorar, vale a pena cantar, ainda que estejamos vivendo uma tempestade terrível, mas vale a pena adorar, vale a pena cantar, porque Jesus toma conta de nós. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar a esse Deus maravilhoso, ao Espírito Santo que mora dentro de nós e que não dorme, vê tudo o que estamos passando. Amém? Pai amado, Pai querido, nós te exaltamos, ó Deus, e glorificamos o teu nome, Senhor. E te agradecemos também, ó Pai, por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Obrigada, meu Deus, se estamos aqui porque houve uma permissão tua, Senhor. Estamos aqui para te adorar, para te bendizer, para glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome. Receba, Senhor, no trono da tua graça. Receba, Senhor, a nossa gratidão. Receba, Senhor, os nossos corações, ó Pai, nesta noite. E toque em cada um de nós, Senhor, porque queremos sentir, ó Deus, sempre a tua presença em nossas vidas, ó Pai. Somos completamente dependentes de ti, Senhor, do teu amor, da tua unção, do teu poder, ó Pai, derramado sobre nós. Ó Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor está conosco, está dentro de nós e sabe de tudo que estamos passando. Pai, e mesmo assim, Senhor, nós alegramos, ó Deus, os nossos corações, ó Pai, porque Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és o nosso Pai amado, nosso Pai querido. Obrigada, Senhor, obrigada pela vida, obrigada, Senhor, pelo ar que estamos respirando, ó Deus. Receba nesse momento a nossa adoração, receba o nosso louvor, Senhor. Porque nós, ó Deus, queremos sempre estar contigo. Queremos sempre, Senhor, estar diante de Ti, Senhor. Com os nossos corações abertos para receber a Tua palavra. Receber, Senhor, a Tua orientação, ó Pai. Porque muitas vezes ficamos perdidos, Senhor. Mas quando olhamos para Ti e vemos, Senhor, o alvo, ó Pai, e prosseguimos em frente, sabemos que é lá que queremos chegar, nos Teus braços, no Teu colo, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada. Receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão, receba, Senhor, as nossas palmas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, ainda de pé para cantar mais uma canção, louvar o Senhor com mais uma canção. A palavra que nossa irmã Evelise trouxe foi que o Espírito Santo, ele vê tudo, né? Ele vê todas as coisas, ele cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. E o mais importante disso tudo é saber que ele nos ama e que ele sempre quer o melhor para nós. E que nada está oculto aos olhos de Deus, nada, todos os nossos passos, até o nosso deitar, até o nosso dormir, Deus está ali presente conosco em todo o tempo.
Nada está longe do alcance do amor e da graça de Deus sobre nós. Queria convidar você a cantar essa canção comigo nessa noite. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz, tua paz, Senhor. Mais uma vez, teus olhos revelam que eu, Senhor, teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Aplauda o Senhor, meu irmão. Aleluia. Amém. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 28. É uma passagem bem conhecida e para que não fique uma leitura muito longa, nós vamos ler a partir do versículo 5. Mateus 28, a partir do versículo 5.
Mas o anjo do Senhor, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressurgiu, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos. Vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. Ora, eu vos tenho dito. Podeis sentar, irmãos. A Vereni trouxe uma palavra aqui que fala, né, que os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Porque Jesus, ele acalmava a tempestade, ele tinha e tem controle sobre tudo. Você acabou de cantar juntamente com o presbítero André: sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. E aqui, essas duas mulheres, elas foram designadas a levar a notícia de que Jesus tinha ressuscitado. Eu costumo brincar com o pastor Eli que elas foram portadoras de boas novas. E para você, meu irmão que está aqui, para você que está em casa, eu quero ser portadora de boas novas. Eu quero te dizer que em meio a esse caos que nós estamos vivendo, só Jesus é a nossa fidelidade, só Jesus é o nosso porto seguro, só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus transforma, só Jesus é a solução para todos os problemas. Ontem no GCEL nós tivemos um estudo maravilhoso, assim, onde a emoção tomou conta da gente, mesmo online, foi um estudo abençoado. E eu fiz uma pergunta para os participantes do GCEL, e eu quero fazer essa pergunta para você que está aqui, para você que está em casa. Quem é Jesus para você? Pense nisso. Quem é Jesus para você? E que você possa responder. Nós tivemos várias respostas, né? Nós tivemos respostas de que Jesus é tudo. E eu disse que Jesus, ele é o meu libertador, ele é o meu transformador, porque outrora eu estava condenada à morte eterna, mas o Senhor, ele me resgatou, me transformou e me deu o direito de vida eterna, de ser co-herdeira de Cristo Jesus, de receber uma nova identidade. E é essa boa nova que eu quero deixar para você que está aqui, para você que está em casa. Jesus, ele é o libertador. Só o Senhor pode nos socorrer neste momento de dor, de sofrimento, de aflição que nós estamos enfrentando. E eu queria convidar aqueles que podem se ajoelhar aqui, e você que está em casa, se você também puder se ajoelhar, vamos levantar um clamor, porque a nossa nação sofre, o mundo sofre, as pessoas perecem, mas a igreja de Cristo Jesus, ela tem clamado, e não há oração que não seja ouvida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Pai querido, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Primeiramente, ó Deus, para te agradecer, Pai, pelo fôlego de vida, pela saúde, pelos nossos empregos, pelas nossas famílias, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Senhor, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Pai querido, juntamente com os meus irmãos que estão aqui, juntamente com os meus irmãos que estão em casa, nós queremos levantar um clamor, Senhor, te pedir que Tu venhas trazer o refrigério, Pai, que Tu venhas trazer a paz que excede todo entendimento, Pai, sobre a vida daqueles que estão perecendo, Senhor, seja aqueles que estão passando por problema de Covid-19, Pai, que Tu possas trazer o ar aos pulmões daqueles que não conseguem respirar, Deus, que Tu possas restaurar as saúdes, Pai, o corpo físico dessas pessoas, Pai querido, aqueles, ó Deus, que não têm, Senhor, o pão, o alimento para colocar na sua mesa, Senhor, que Tu possas entrar com a Tua providência divina, Pai, que Tu possas socorrer, Senhor, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus nós te clamamos, ó Deus, porque a nossa nação perece, Pai, a nossa nação perece,
assim nós temos que clamar a Ti, Senhor. É a Ti que nós temos que socorrer, e é isso que estamos fazendo nesta noite, Pai. Socorre-nos, ó Deus. Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós, do Teu povo que clama, Senhor. Que Tu possas acalmar essa tempestade que está tomando conta do mundo, Pai. Como Tu acalmastes a tempestade naquele barco onde estava com os discípulos, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nesta noite haja cura, Senhor, haja libertação, haja transformação, porque nós cremos, ó Deus, que muito em breve nós vamos dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e a nossa nação pertence a Ti, Senhor. A nossa nação é Tua, ó Deus, e nós cremos, ó Pai, na libertação da nossa nação, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que nesta noite, Senhor, Tu também possas trazer o consolo, Senhor, o refrigério para aqueles que têm perdido os seus entes queridos, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que tem dia que a saudade bate, Senhor. A vontade de ver, ela cresce dentro de nós, ó Pai. Mas nós não nos desesperamos, ó Deus, porque Tu vem e traz sobre nós o Teu consolo, traz sobre nós o Teu refrigério, Senhor. E nós lembramos, ó Deus, que não é um adeus, é um até breve, Pai. E que muito breve, Senhor, nós estaremos juntos na glória, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Consola, Pai, os corações aflitos, traz o refrigério àqueles, ó Pai, que têm perdido a paz. Esta é a minha oração nesta noite, Senhor. Te peço perdão por todos os meus pecados, Pai, por todos os meus erros, por todas as minhas falhas, ó Deus. Te peço, Senhor, que Tu venhas sondar-me, Senhor, e ver se há em mim algum caminho mau, Senhor. E se houver, que Tu venhas me tirar dele, me libertar, Senhor. É isso que eu te peço, e desde já te agradeço por cada bênção recebida, Pai, porque nós cremos, Senhor, na resposta das nossas orações, em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai, amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor comigo no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Perdão, irmãos, capítulo 1, versículo 20. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Louvado seja Deus. 20 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Amém, irmãos? Até aqui, para nós ganharmos tempo, a gente poderia aqui pensar na natureza da oferta de Ana e da motivação da oferta de Ana. Eu quero trazer para a gente aqui uma meditação sobre a motivação de Ana, quando ela trouxe Samuel e apresentou diante do Senhor. É muito interessante, irmãos, que o marido de Eucana jamais disse para ela o que ela deveria fazer com seu filho. Eucana não falou: Ana, quando Samuel nascer, quando nosso filho nascer, você faça isso. Não. Ana, ela teve no seu coração a intenção e o desejo de ofertar ao Senhor o seu único filho, que havia nascido naquele momento. Agora, irmãos, é interessante que Samuel é o fruto de um sofrimento. Samuel não nasceu, eu poderia dizer, talvez, fruto de um casal comum.
Porque Ana e Eucana, eles tinham esse sofrimento porque Ana não tinha filhos. E nós sabemos muito bem como era importante para a mulher, aquela época, gerar filhos. Isso já é hoje, né? Aquela época, muito mais a importância de gerar filhos. Ana, ela não gerava, e quando ela gerou Samuel, os irmãos conhecem muito bem a história, ela resolveu em seu coração apresentar Samuel ao Senhor como uma oferta. Ana, irmãos, ela entregou Samuel como uma oferta. Se nós temos aí mães que afirmam que quando o filho sai da sua casa dá aquela dor no coração, né? E hoje em dia nós temos WhatsApp, nós temos chamada de vídeo, nós temos ligação, nós temos telefone. Então o filho sai da casa, mas ainda tem ali algum contato. Você consegue ainda falar com a sua mãe, com o seu pai. Imagina em uma época onde para você ver alguém da sua família, você precisava fazer uma viagem que duraria dias. E uma viagem que ela faria talvez uma vez por ano. Ana sabia, irmãos, que ela estava entregando verdadeiramente Samuel como oferta. E oferta a Deus. Eu quero trazer para nós aqui a meditação sobre a motivação. Por que Ana fez isso? Porque ela sabia que era o melhor a fazer. Porque ela sabia para quem ela estava entregando, que era para Deus. Porque ela sabia que a sua oferta era o melhor que ela poderia dar. E o melhor que ela poderia dar, ela daria para aquele que é o melhor na vida dela, que é o próprio Deus. Essa deve ser, irmãos, a nossa motivação quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, é sabermos que nós estamos dando o nosso melhor para aquele que é o melhor em nossa vida, né? A irmã Lucimar falou sobre a meditação no GCL na casa dela de ontem, e muitas pessoas disseram que Jesus é tudo na sua vida. É verdade, Cristo é tudo em nós e é tudo para nós. Então, quando nós ofertamos, que nós possamos ter a mesma motivação que Ana teve, entregando a nossa melhor oferta, que não é a maior quantidade financeira, a melhor oferta que está no nosso coração, para aquele que é o melhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Se os irmãos puderem ficar de pé, claro. Vamos orar ao Senhor. Você que trouxe a sua oferta, presente a Deus, como a sua melhor oferta. Você que nos assiste também, quiser ofertar, a conta bancária está aí na tela. Você pode também fazer a sua oferta para a glória do nome do Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, tem sido bênção para nós vivermos com o Senhor. E hoje, ó Pai, nós temos a oportunidade de entregar a Ti também uma oferta financeira. É bem verdade, Senhor, que a maior oferta que nós possamos dar ao Senhor, ó Deus, é a nossa vida, e nós fazemos isso de bom grado, porque nós ofertamos a vida olhando para Jesus, que ofertou a vida por nós. Ó Deus, e nós também queremos ofertar financeiramente, também queremos entregar o nosso dízimo, ó Pai, não fazendo uma barganha com o Senhor, não, mas entendendo que nós damos a Ti, ó Pai amado, em retorno por aquilo que o Senhor já deu por nós, não como se nós estivéssemos pagando ao Senhor, não, mas como uma oferta de gratidão em nosso coração. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem ofertar, irmão, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Melhorou. Já falei, é mais fácil ouvir os irmãos em casa. Irmãos, mais uma vez é um motivo de alegria de estar aqui, né? Com a incumbência de trazer a mensagem. Combinei com o André e o pastor de cantarem 8 hinos, mas eles estão me devendo 5. Eu não sei por que as pessoas, quando eu venho pregar, eles ficam assim, não, vou economizar tempo, né, pastor? Cadê o pastor João? Para ganhar tempo. Não, podia gastar o tempo, não tinha problema. Brincadeiras à parte, é só para a gente descontrair. Quero cumprimentar também os irmãos que estão em casa. E estou acompanhando aqui, estou vendo que 2 pessoas, pastor, lá do meu trabalho, estão acompanhando, fico feliz. Bruno, Kelly, não sei se o Carlos está vendo, pelo menos ele não se manifestou. Mandar um abraço para vocês, são meus companheiros de trabalho, né? Pessoas com que a gente passa 1/3 da vida, né? Do dia. Então,
São pessoas importantes em nossas vidas também. E, claro, para minha esposa, senão tem um puxão de orelha. Muito bem. Vamos à palavra. Hoje, quando o pastor me falou que traria a mensagem, eu comecei a pensar o que falar, né? Orando, pedindo a Deus, e a pregação que deu, a palavra que Deus pediu, me colocou no coração de trazer. Foi uma mensagem que eu já trouxe aqui, mas eu tenho certeza que há de ser bênção. É o desejo do meu coração que nesta noite essa palavra venha edificar o coração de todos nós, o coração desses que estão em casa, que seja uma palavra de esperança nesse momento de tribulação que estamos passando. E vai ser uma palavra um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir aqui, mas eu creio que há de edificar os nossos corações. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no livro de João, capítulo 19, nós vamos ler 3 versículos, o 28, 29 e o 30. Nós vamos vou te contar uma história. Ainda há pouco a irmã Lucimar perguntou aqui, quem é Jesus para você? Essa pergunta, ela é de bastante reflexão, né? Porque muitas vezes queremos Jesus e buscamos Jesus, mas nem sempre damos o nosso tudo, né? Então, nós vamos ler e vamos falar um pouquinho sobre esse Jesus. E depois você responde essa pergunta. Tanto você que está em casa, quanto a nós que estamos aqui. Diz assim a palavra de Deus. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, colocaram-na numa vara de hisopo e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, Pai de amor e de bondade, eu quero te louvar e te bendizer. Por mais uma vez, Pai querido, ter a oportunidade de trazer a mensagem para os teus filhos, que eu venha, Pai querido, ser um canal de bênção, e que tu venha me lembrar tudo aquilo que falou comigo durante a tarde, durante esses dias que preparei essa mensagem, e que tu venhas, acima de tudo, fazer com que os corações estejam abertos para receber de bom grado, que nada que seja falado aqui, Senhor, seja do Luciano, mas que venha da tua parte. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, irmãos, esse texto, antes queria falar um pouquinho do livro de João, embora tivemos aqui algumas pregações em cima do livro de João, e foi muito bem explicado pelo pastor Eli, pelo pastor João, inclusive, né? Mas o livro de João, ele tem uma particularidade muito interessante, que ele traz, o João, quando ele escreve o livro dele, ele escreve para os judeus, certo, pastor? Então, ele está querendo demonstrar que aquele filho da terra, que é Jesus, ele é Deus, mas, ao mesmo tempo, é homem. Então, para que aquele povo reconhecesse, e ele começa escrevendo esse livro falando que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E na sequência ele fala que todos aqueles que veio para o que era seu, mas os seus não os reconheceram, e todos aqueles que reconheceu deu o poder de ser chamado filho de Deus. Então ele tem essa preocupação no livro de João de dizer que aquele Jesus era o prometido, era o Messias. E quando a gente lê essa passagem, esses 3 versículos, nós estamos vendo ali João falando o seguinte, olha, está consumado. Mas o que se consumou ali? Qual foi a obra? Porque quando você fala está consumado, existe o verbo consumar, significa realizou, concretizou, finalizou. São sinônimos desse verbo consumar. Mas o que foi finalizado? E para a gente entender, eu queria caminhar um pouquinho contigo. Vai ser um pouquinho diferente essa pregação. Espero que vocês consigam ser edificados. Mas eu queria caminhar um pouquinho contigo e voltar lá na época em que Deus estava criando o mundo.
Quando ele criou todas as coisas, criou o homem, e ao criar o homem sem pecado, o homem puro, Adão, ele tinha o prazer de dialogar com Deus ao final da tarde. A Bíblia fala que ao final da tarde Deus vinha e se encontrava com Adão. Após ter feito todas as coisas e ter dado para Adão administrar. Foi até interessante na nossa EBD, no último domingo, que eu perguntei ao pastor, fiz a seguinte pergunta ao pastor, quem não assistiu a EBD, dá para assistir lá no nosso canal. Perguntei ao pastor, o pecado limita a capacidade de pensamento do homem? Por quê, irmãos? Adão deu nome a todos os animais, só que ele não escrevia. Como é que ele sabia que o gato era o gato e não era o cachorro? Então, como é que ele não confundia, né? Então, imagino eu, Deus e Adão conversando no final da tarde, e Adão falava, aí, ó o cachorro, ó o gato, né? E assim, claro, brincadeiras à parte, mas de verdade que a capacidade do homem era, o homem puro, ele era muito mais capaz mentalmente. E Deus então conversava com Adão no romper da tarde, e aquilo era, imagino que era algo fantástico. Só que todos nós sabemos um pouquinho da história, né, que houve a queda do homem, ou seja, a serpente entregou um fruto que não podia comer. Quando Deus entrega o jardim do Éden para o homem, fala, olha, come de qualquer coisa menos do fruto que está lá no meio. Mas o homem, a Eva junto, vai lá, seduzida pela serpente, vai lá e come daquele fruto. E ao comer daquele fruto, dá também ao seu marido, até então, né, o Adão, e ele, comendo daquele fruto, ele é destituído, ou seja, ele cai, e o pecado original nasce ali. E quando Deus chega para falar com Adão, Adão se esconde. E aqui, irmãos, eu queria deixar a primeira lição para nós, nessa mensagem. Não tem como nos esconder de Deus. Não existe possibilidade. O salmista fala, para onde me irei do teu espírito? Se subo ao céu, tu ali está. Se faço minha cama no céu, lá tu também está. Então não tem como se esconder de Deus. Deus está em todos os lugares, Deus conhece o seu pensamento, sabe de todas as coisas, e Ele nos protege em todas as situações. Então, Adão fala para Deus, olha, eu estou com vergonha porque eu estou nu. E Deus fala, mas quem te falou que tu está nu? E aí começa aquele jogo de empurra, foi a serpente, foi a mulher que tu me deu, e a mulher fala, foi a serpente, enfim, a culpa, querendo jogar a culpa para outro. Mas Deus, na sua soberania, para que não acontecesse coisa pior, por amor, expulsa o homem do paraíso e designa 3 sentenças. Ao homem, o trabalho não seria mais tão prazeroso, agora ele teria que trabalhar, e para se alimentar, ganhar o seu sustento seria com suor. A mulher, que com dores daria luz, e a serpente sobre o seu ventre rastejaria e seria esmagado por um filho da promessa que a gente vai conhecer. E durante a história, eu não quero me alongar aqui nessa parte, mas durante a história, grandes homens, Deus usou para que doutrinasse e fizesse com que o povo dele caminhasse. Foi Moisés, foi Abraão, não necessariamente nessa sequência, mas Moisés, Abraão, Noé, que teve a questão do dilúvio, que simplesmente Deus escolhe aquela família para começar de novo, e Noé é o grande patriarca dessa situação. Tem Davi, irmãos, era um homem bastante interessante, poeta, rei, profeta, o cara era brabo. O camarada era brabo, né? Mas era assim como era brabo, era o homem, ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus, mas na sua natureza humana também pecou. E o interessante é que Deus não escolhe esses homens por serem perfeitos, porque não existia e não existe perfeição fora de Deus.
Perfeição somente em Deus. Tivemos uma aula maravilhosa sobre isso na Academia da Alma, pastor, e saudade da Academia da Alma, hein? Vai voltar, né? Nessa Academia da Alma, o pastor fez uma pergunta assim, irmãos, eu já volto para a mensagem, que foi um ensinamento tremendo. Se tudo que Deus faz é perfeito, todos nós respondemos que sim. E Deus falou, e o pastor explicou para nós que, analisando numa ótica, perfeição sendo impossibilidade de falha, só existe um, que é Deus. E se Deus fizesse alguém perfeito, ele estaria fazendo outro Deus. Então, o homem, enquanto homem, ele será sempre falho. Então, por isso que era necessário um plano, porque quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas, ele falou assim: vai sair de mim, não é mais Deus, agora é um homem, saiu de mim. Tudo que se afasta de Deus, e quanto mais afastado de Deus, mais imperfeitos somos. Moisés, numa feita, ele fala assim, ele fala que ele não é perfeito, e Deus fala: olha, entra na minha presença e ser perfeito. Ou seja, quanto mais próximo de Deus, mais perfeitos somos, mais próximo à perfeição somos. Mas perfeição onde a falha seja algo impossível, só em Deus. Então, Davi não era diferente, e ele pecou diversas vezes, assim como no caso do marido da Betseba, né? É isso? O nome desse, confundo o nome dessa moça, e ele arma para que o marido vá para a guerra e morra, embora fosse um atributo do rei, mas ele peca. Mas onde eu quero chegar é que durante o período, Deus sempre cuidou do seu povo e tratava do seu povo, falando através dos sacerdotes, falando através dos juízes, falando através dos reis, cuidando do povo. Mas chega um momento em que Deus resolve fazer o sacrifício definitivo. O sacrifício prometido lá em Gênesis 3,15, que do fruto da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E quando ele começa de uma forma muito inusitada, muito interessante. Um anjo aparece para Maria e aparece em seu quarto e fala: bendita sois vós entre as mulheres. A Maria era a escolhida. Maria, uma jovem, possivelmente jovem, noiva, seu noivo José, um carpinteiro, e simplesmente se encontra com um anjo, e o anjo fala para ela: olha, você estará grávida, e esse fruto será o salvador do mundo, será a pessoa que vai mudar a condição humana, vai mudar a situação de uma forma que não vai ter outro precedente. Maria, como boa serva, ela simplesmente se obedece e fala: eis-me aqui. E logo o anjo também vai até José, porque afinal de contas tinha que haver uma conversa com José também, e fala para José: olha, fica tranquilo que o que Maria está esperando é santo, é sagrado. Fica tranquilo. Maria era jovem, era donzela, era pura, enfim. E nasce Jesus. Interessante que quando Jesus nasce, ele não nasce por ser de uma família humilde, ele não nasce em um castelo, ele não nasce em nem lugar para nascer ele teve, na verdade. Ele nasceu numa manjedoura, um lugar onde se colocava cavalos e bois, enfim. Ele nasce naquela manjedoura. O tempo passa. Interessante no nascimento de Jesus também é que sempre que nasce uma pessoa nova na família, né? Uma criança que nasce na família, todos vão ver, né? Todos se chegam e vão ver, e aquele mimo. Somente 3 pessoas foram ver Jesus, os 3 reis magos.
tamanha desapercebimento do povo. Então, Jesus nasce, aparece aos 12 anos ensinando nas sinagogas, de uma forma tremenda, onde os doutores falavam: que menino é esse? Que o que a gente fala ele completa e o que ele fala a gente não entende nada. Aos 12 anos ele aparece, e depois ele aparece sendo batizado por João. E na sequência do batismo de João, ele aparece no deserto, voltando do deserto, onde passou 40 dias e 40 noites, sendo em um propósito. E quando ele aparece, irmãos, quando volta a ter relatos de Jesus na Bíblia, ele aparece exatamente sendo tentado por Satanás. E aqui fica uma outra questão que eu gostaria de deixar claro. Satanás, ele não vai aparecer de forma feia para você, para ninguém. Ele não aparece de forma feia. Ele não aparece no seu formato que se convencionou. Ele aparece educado, ele aparece com persuasão, ele aparece com boa fala, e por aí vai. Ele aparece para Jesus, e uma outra astúcia de Satanás é que ele nunca vai tentar uma pessoa naquilo que não é fraqueza da pessoa. Não que Jesus fosse fraco, mas Jesus estava 40 dias e 40 noites sem dormir, sem comer, e Satanás faz a primeira pergunta para ele: está com fome? É brincadeira, né? 40 dias e 40 noites sem comer e pergunta para você: está com fome? Imagino que se fosse comigo eu ia falar: não, Pedro Bom, não, estou tranquilão. E Jesus fala, e ele fala: olha, toca nessas pedras, faça com que ela vire pão. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. E na sequência, mais uma tentativa de Satanás, ele fala: olha, lança-te daqui. A palavra diz que ele dará ordem aos anjos ao seu respeito e vai te proteger. Satanás usa as mais astutas artimanhas para poder fazer com que Jesus não conclua e chegue nesse momento que nós falamos. E ele fala, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, Satanás conhece a Bíblia. Ele sabe como testar, sabe como tentar. E numa última tentativa, ele fala: tá vendo isso tudo aí? Se tu prostrares me adorar, te dou tudo isso. Leva Jesus para o pináculo, uma cidade, lugar mais alto, e fala: ó, se tu me adorar, eu te dou tudo isso. E Jesus, olhando para ele, fala: somente a Deus adorarás. Somente a Deus adorarás. E Satanás se afasta de Jesus. A Bíblia fala que por um tempo, Satanás se afasta de Jesus. E começa o ministério de Jesus ali. E ali Jesus começa a praticar os milagres, começa a ensinar, começa a fazer as coisas com que foi descrita pelas profecias, e começa a demonstrar o seu ministério. Foi provado, foi afrontado diversas vezes, como por exemplo, quando Jesus esteve com a mulher adúltera e aqueles homens querendo apedrejar, e Jesus fala: olha, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Então Jesus fazia com que todos pensassem, todos fizessem reflexões sobre suas vidas, porque era importante que as pessoas reconhecessem que ninguém era melhor do que ninguém, que todos eram pecadores e que todos precisavam de um resgate esse que ele estava ali para poder exercer. Como também a questão da mulher samaritana e tantos outros pecados, tantos outros milagres que ele fez, sendo afrontado, e ele com sabedoria,
com muito amor, sempre corrigindo, sempre operando os milagres e mostrando: eu sou o Messias, ao ponto de dizer, numa ocasião, sobre o bom pastor dá vida pela ovelha. Então, tantas coisas que Jesus fez para que pudéssemos, que todos entendessem que ele era o Messias. Hoje é fácil para nós entender que Jesus era o Messias. A irmã Vereni falou que quando os discípulos estiveram com ele, nós somos mais privilegiados, e é verdade, porque com os discípulos, Jesus talvez fosse mais difícil. Hoje nós temos toda a história já de Jesus, sabemos do seu poder, temos o conhecimento, e verdadeiramente hoje nós somos mais do que vencedores. Mas a história continua, porque havia uma necessidade de um sacrifício. O pecado no Antigo Testamento era pago, era expiado com morte, com matança de novilhos, de ovelhas e de tantos outros bichos que se apresentavam, que o sacerdote ia lá e fazia o sacrifício. E aí Jesus, ele é agora o cordeiro que ia tirar o pecado do mundo, e para isso ele precisava morrer. Era necessário que ele morresse para que pagasse pelo meu e pelo seu pecado. Então, Jesus agora está no Getsemane, onde ele foi orar, esqueci agora, no Monte das Oliveiras, né? Agora me fugiu da memória. Mas ele está ali orando, porque está chegando a hora dele ser entregue aos seus acusadores, ser entregue aos seus algozes. E de forma tremenda, ele ora em tamanha agonia que seu suor se transforma em sangue, começa a sair sangue de seus poros, e os anatomistas falaram que isso é possível no momento que uma pessoa está em profunda agonia, e sai sangue de seus poros. E quando ele volta, ele encontra seus discípulos tão amados, seus discípulos tão queridos, dormindo. Jesus, durante sua caminhada aqui, ele foi afrontado, ele foi negado, ele foi, e tudo isso por amor a mim e a você. Mas chega o grande dia em que Jesus é traído por um beijo. Traído, seu Judas, ele pega Jesus e vende Jesus, um de seus discípulos, todos nós sabemos, vende Jesus por 30 moedas de prata. E muitas vezes, irmãos, porque nós até criticamos Judas, e não é para menos, mas muitas vezes nós vendemos Jesus por menos que isso. Quando trocamos Jesus, por exemplo, por um cansaço, ou seja, estou cansado, não vou para a igreja. Estou com um problema financeiro, não vou para a igreja. Então, nós trocamos Jesus por outras coisas, mas ainda assim Ele nos ama, ainda assim Ele nos perdoa, e ainda assim Ele nos quer por perto. E Jesus, entregue aos seus algozes, passa pelo que ele foi uma das piores, talvez tenha sido a pior momento da sua vida aqui na terra, quando ele começa a ser socado, começa a ser acusado, ele é levado aos diversos júris da ocasião, foi para Caifás, foi para Pilatos, e chega ao ponto de ser trocado por um assassino da ocasião, chamado Barrabás. Ele é trocado, Jesus é trocado, ou seja, todos escolhem que soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Não satisfeito só com a crucificação, ainda teria que passar por uma série de castigos, uma série de açoites. Açoites esses que
o profeta Isaías fala que ele foi açoitado com azorrague, que é aquele chicote, com pontas de ossos e vidro nas pontas, né? Com ossos e vidros nas pontas, e era algo terrível, era algo que somente o maior assassino, enfim, o pior ser humano merecia. E Jesus foi tudo isso, irmãos, a Bíblia fala que como uma ovelha. A ovelha, ela tem uma particularidade que quando ela vai para o matadouro, ela não chora, ela baixa a cabeça. Ela sabe que vai morrer. E Jesus foi como uma ovelha ao matadouro, sem reclamar, sem dar um pio. E tudo que questionavam a ele falava: tu dizes. Em momento algum ele falou: mas eu não fiz isso. Em momento algum ele lamentou, porque ele sabia. A única vez que ele lamentou, irmãos, foi nesse momento da oração, que ele fala, quando ele olha para tudo aquilo que ia acontecer naquelas horas que se sucedia ali, ele fala: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Mas com a responsabilidade que ele sabia que estava sobre os ombros dele, ele completa esse versículo falando: sobretudo, faça a sua vontade. E quantas vezes, irmãos, nós queremos que Deus faça a nossa vontade, e olha que estamos falando de coisas que não chega nem perto do que Jesus estava falando com Deus, o seu Pai, o nosso Pai. E muitas vezes nós queremos reclamar que não recebemos aquilo que pedimos a Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer nossa campanha aqui. E graças a Deus, caiu o microfone. Graças a Deus que nossa liderança, nosso pastor Eli, ele nos ensina muito bem o que significa essa campanha. Significa que nós podemos pedir a Deus, nós temos liberdade de pedir o que quisermos a Deus, porém, não podemos esquecer da soberania de Deus sobre nossas vidas. Não podemos esquecer disso. E ali, Jesus caminha pela o que foi chamado de Via Dolorosa. A cruz, irmãos, que pregaram Jesus, conta historiadores que ela tinha tamanhos. E o Barrabás, para quem foi feita a cruz, ela era maior do que Jesus. Ao ponto de, quando crucificaram um braço e o outro foi necessário puxar para poder chegar até a marca que precisava para poder pregar o nosso Salvador ali naquela cruz do Calvário. E ali, Jesus é crucificado entre duas pessoas, e que tem um significado muito grande, que era uma pessoa que representa uma eternidade de vida e uma pessoa que representa uma eternidade perdida, porque um dos dois, ali Jesus estava dividindo a eternidade. Um dos ladrões fala assim: se tu és o Cristo, desce daí, salva a você e salva a nós. Essa eternidade, irmãos, é a eternidade que quer em Cristo somente como Salvador, não quer em Cristo como Senhor. Não entendem que o sacrifício ali era muito além do que bens. Ele queria benefícios somente. O outro fala para ele assim: olha, tu não sabe o que fala. Nós merecemos estar aqui, ele não. E a única coisa que ele fala é o seguinte: Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus fala: ainda hoje estará comigo no paraíso. Eu fico imaginando, irmãos, o tanto de sangue que Jesus perdeu ali naquele momento. E ainda assim, teve condições de dar uma palavra de esperança para uma pessoa que estava morrendo. Ainda assim, teve condições de falar: olha,
esse não vai ser o seu fim. Esse não é o seu fim. E Jesus fala isso e chega no versículo que eu li. Quando ele finalmente entrega o corpo dele a Deus e fala, está consumado. Ou seja, a criação está resgatada. O pecado já não terá mais domínio, porque eu estou pagando o preço. As vidas que se perderam lá com Adão, quando comeu daquele fruto, eu estou resgatando hoje. Mas Jesus morre. Jesus morre. Aqui na Bíblia fala que Jesus morre. E há 2 semanas atrás nós comemoramos a Páscoa. Foi uma bênção. Eu estava de casa, mas pude assistir. Foi uma bênção. Esse dia da morte de Jesus ficou conhecido como a Sexta-feira da Paixão. E o nosso pastor costuma dizer que sempre que vem a Sexta-feira da Paixão é dia de dor, dia de sofrimento, dia de chorar, irmãos. É dia de chorar, é dia de lamentar, dia de angústia, dia de tristeza. Mas essa Sexta-feira da Paixão, ela só dura 24 horas. No máximo 48 horas, porque no 3º dia, irmãos, Jesus ressuscitou e a sua ressurreição foi algo que faltava para que ele se tornasse ou convencesse ao mundo que ele realmente não tinha mais adversário. Porque se Jesus não ressuscita, eu costumo falar isso com os pastores nas nossas conversas aqui, ele seria somente mais um Deus com D minúsculo, que fez grandes coisas, que estaria limitado a essa vida também. Mas agora não, ele vence o último adversário, a morte. Ele vence o último adversário. A morte agora não tem mais domínio sobre ele. E todos aqueles que estão nele, a morte também não tem domínio. A morte não é o final. E Jesus não reencarnou. Jesus não apareceu de novo, né, pastor? Ele ressuscitou. Ele tomou a chave do inferno. E, se eu não me engano, é o apóstolo Paulo que fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, seu aguilhão? Porque o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, a morte dele foi para pagar o que a criação estava caída e resgatar. E o último adversário ele venceu quando ressuscitou. Então a morte não tem mais domínio sobre ele. E todos aqueles que creem nele verdadeiramente têm a vida eterna. Possuem a vida eterna. E nós falamos sobre isso aqui também. Tivemos 3 aulas maravilhosas sobre a vida eterna, que foi fantástica. E como aplicação, irmãos, dessa mensagem, eu queria falar para você que nos assiste em casa, você que não escolheu ainda esse Cristo como único e suficiente Salvador, que Ele fez todo esse sacrifício por amor a você. Ele não precisava fazer isso. A Bíblia fala que Ele se destituiu da sua glória, se fez homem e passou por tudo isso que eu te falei aqui, para que você hoje pudesse ter uma escolha. Em Deuteronômio, se não me engano, Deuteronômio fala isso, que coloca 2 caminhos, o bem, a vida e a morte. Escolha a vida para que viva. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse Jesus que fez todo esse sacrifício por mim e por você, Ele abre os braços para você e te convida a reconhecê-lo como único e suficiente Salvador e você ter o direito de ser feito filho de Deus. Para nós que já temos esse Cristo como único e suficiente Salvador, nossa limitação humana
baseado nas coisas que vivemos hoje, nos dá bastante angústia. Nos traz muita angústia, nos dá bastante insegurança, porque estamos vivendo dias difíceis, dias de pandemia, pessoas se dando cabo da própria vida por desesperança, por falta de um entendimento de que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, irmãos, e nós temos que ter essa convicção. E se não passar, é porque Jesus voltou e arrebatou a sua igreja. Porque Jesus não tem adversário. Não existe adversário para Jesus. Jesus não mede forças com ninguém. Ele é Senhor, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele não é poderoso, Ele tem o poder. A aplicação que eu gostaria de deixar é que tudo isso aconteceu e, conforme eu falei, a morte foi vencida. Nós não precisamos temer, e não temer não é descuidar. Não temer não é descuidar. Deus também não gosta de servo relapso. Cuidem, que possamos nos cuidar sempre. Álcool gel, máscara, todo cuidado para nós. Mas não devemos ter medo a ponto dessa angústia entrar em nosso coração e nós não conseguirmos viver mais. Viva, porque a vida é um dom de Deus e negligenciar isso também é pecado. Que possamos viver intensamente, porque a vida intensa foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. A possibilidade de vida eterna, a possibilidade de resgate, a possibilidade de conseguir entender que hoje não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. A vida que vivemos aqui é para a glória do nome dele. Amém? Eu gostaria de encerrar essa palavra com uma oração. Espero do fundo do meu coração que tenha abençoado a vida de vocês, assim como abençoou a minha vida quando eu estava meditando nessa palavra. Bendito Deus e eterno Pai que estás no céu, eu quero te louvar mais uma vez e te bendizer. Agradecer, Pai amado, por entender que somos seus filhos, ó Pai. Somos seus filhos e como filhos somos seus herdeiros. Herdeiros, Pai amado, não de coisas que perecem, como o ouro, a prata, mas herdeiros da vida eterna, Pai. Muito obrigado, Senhor, por termos esse entendimento. E que esta palavra, Pai querido, falada neste momento, tenha encontrado guarita nos corações, tenha renovado esperanças, ó Deus, tenha aberto mente daqueles que ainda não conhecem, e assim, ó Deus, o seu nome seja glorificado acima de tudo. Fica conosco, Pai amado, abençoa-nos em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. E eu agradeço a minha oportunidade. Amém, glória a Deus. Obrigado, meu querido presbítero Luciano. Olha, o André está ameaçando ali pela via dolorosa. Eu não vou cantar, né? Eu não vou cantar essa canção. Isso é coisa para o Whindersson, né? O Whindersson que canta essa canção, que tem a ver com toda a mensagem ministrada aos nossos corações pela vida do nosso querido presbítero Luciano. Mas dentre a palavra aqui que foi dita pelo nosso presbítero Luciano, está esta palavra lida também, que é a palavra está consumado. O fato de ter sido consumado, acabado, como foi dito pelo presbítero, nos dá uma garantia de que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que a vitória é sobre nós. Eu tenho dito isso inúmeras vezes, que toda a história da cruz de Cristo nos dá a certeza de que a esperança que temos no nosso coração não será uma vergonha final,
mas pelo contrário, será uma alegria. E se Cristo consumou tudo ali na cruz do Calvário, Ele não consumou somente a nossa vida futura, é a nossa vida toda, desde já, agora. Isso significa que podemos levar diante dele as nossas angústias e as nossas preocupações, consequentemente também os nossos desejos. Às vezes o desejo do nosso coração é por sucesso em alguma área, e isso é muito bom. Deus nos dá essa liberdade, mas às vezes também é de um socorro imediato, de um livramento, de uma ajuda. Também Ele nos dá esta liberdade. Seja o que for, peça ao Senhor nessa noite. E nós queremos oferecer a você a oportunidade de fazer uma campanha de oração por uma causa, por um problema. Eu tenho certeza que você já aprendeu de que aquilo que você tem a fazer é você que vai fazer. Mas também você aprendeu que às vezes necessita do milagre, da intervenção, aquilo que a gente não pode fazer. Então, é o milagre de Deus. Abra o teu coração, peça a Deus o milagre dele sobre a tua vida, no nome de Jesus. Nós cantamos sempre uma canção que faz chover, não é essa, André? É a outra. Essa eu vou deixar para o Whindersson. Isso, faz chover, Gustavo. Faz chover. Abre as comportas. Nesse tom? Isso. Faz chover, obrigado. Faz chover. Aí. Abre as comportas dos céus e faz chover. Faz chover. Abre as comportas do céu. Cante assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover. Faz chover, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Faz chover, ó Deus, sobre os pedidos que estão sendo feitos diante de Ti. Conceda a bênção, conceda a vitória sobre aqueles que iniciam campanhas, que colocam diante de Ti o desejo, a necessidade, a urgência, Senhor, por uma intervenção. E outros, ó Deus, que pedem um milagre da cura, da transformação, da libertação, da mudança. Pai, no nome de Jesus, nós confiamos em Ti, sabemos que Tu és o Todo-Poderoso e por isso lançamos diante de Ti as nossas preocupações, porque sabemos que Tu és o Todo-Poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, nós lhe pedimos a Tua bênção também sobre aqueles que estão encerrando. Ó Pai, conceda a bênção, conceda a vitória. Dê, ó Deus, Senhor, o livramento, e assim possamos dar testemunhos de que o Senhor ouviu o clamor de todos nós. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Que bom, que bom. Eu, no meio de minha oração, disse ao Senhor que Ele concedesse bênção a fim de que pudéssemos testemunhar deles. E isso me fez lembrar, durante a minha oração, que nós
por uma modificação da liturgia dos cultos de quarta-feira, não abrimos a oportunidade para o testemunho. Mas nós podemos fazer isso e voltar a fazer essa liturgia, dando oportunidade para aqueles que desejarem contar um testemunho. Você que está em casa, se tem algo que Deus respondeu no meio da pandemia, vai nos edificar. Fale aquilo que Deus tem abençoado. Deixa eu dar um testemunho muito rapidinho, não vou contar o testemunho, mas vou dizer que Deus ouviu a minha oração no meio desta pandemia, que eu pedi uma situação em especial, uma coisa só. Eu disse, Senhor, eu quero que aconteça isso, Senhor, que isso seja uma bênção para mim, para minha família, minha esposa, meu filho. E eu vou incluir até a Laina já também. E Deus respondeu. Deus respondeu em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo. Nós estaremos orando para encerrar, orando pela vida da família do Felipe. O Felipe, ele tirou a sua vida, um jovem, né? E estaremos orando para que Deus venha consolar e confortar o coração da família. Eu não me lembro agora quem foi que fez esse pedido, Veroni. Foi quem mesmo? A Vancilane, obrigado. Nossa missionária Vancilane está dizendo que esse jovem Felipe tirou a sua vida e ele é amigo, né? Da sua filha Alana. Então, vamos orar. Triste essa notícia, né? Vamos orar também pela Amanda François, foi diagnosticada com Covid. Ela está bem, enfrentando bem, porém requer cuidados, todos sabem dessa pandemia, esse vírus terrível. Estaremos orando pela vida da Amanda François, para que Deus livre de todo mal, dê um restabelecimento, que seja bem tranquilo durante esse momento, mas sabemos que isso gera preocupação, todos nós também da família. Iremos orar também pela Irene e Jaci, são tios da Glória. Não é isso, Verani? É saúde aqui? Covid. Estaremos orando pela Irene e pelo Jaci também, Covid. Mas também a gente não vai orar só para pedir, não. A gente vai agradecer a Deus pela vida do nosso diácono Mauro. Mauro, eu não sei se você está assistindo, mas nós queremos aplaudir ao Senhor pela tua vida, Mauro. Aplauda ao Senhor, meus amados. Aniversário do Mauro e aniversário também do Antônio. Antônio, Deus abençoe. Antônio da Débora, Deus abençoe você em nome de Jesus. Também um casal que recebemos aqui esse ano, que foi o Whindersson e a Cláudia, fizeram aniversário de casamento e eu estive lá na casa deles, comemorando com um churrasco. E Whindersson, eu esqueci de orar por vocês. Você e Claudinha no domingo. Então estou pagando aqui, ó. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esse casal. É a verdade. Aí ele falou, lembrar de ir comer churrasco lá em casa, você lembrou, né? Mas de orar por mim, não, né? Ai, perdão, rapaz. Ninguém me avisou no domingo. Ai, Jesus. Vamos orar, vamos ficar de pé, gente, e vamos orar pelo Whindersson e Cláudia, Mauro e Antônio, agradecendo por essas vidas, mas também pedindo pela Irene, Jaci, Amanda, François, e orar pela família do Felipe, no nome de Jesus. É isso, Veroni? Correto? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por essa noite, por esse dia na tua presença, de louvar, bendizer, engrandecer a ti com ofertas, canções, ações de graças. Ó Pai, muito obrigado por tudo isso. Que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos também te agradecer pela vida dos teus filhos, o Whindersson e a Cláudia. Muito obrigado, porque o Senhor tem preservado esse casal e tem dado a oportunidade a eles de serem instrumentos nas tuas mãos. No nome de Jesus Cristo, que a tua bênção seja com este casal. Nós também lhe pedimos pela vida do Mauro, a vida do Antônio, que completaram mais um ano de vida. Senhor, toda sorte de bênção sobre a vida desses teus filhos,
no nome de Jesus. Também lhe rogamos, ó Pai, por saúde na vida da tua filha Amanda François, bem como a Irene, o Jaci. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que eles sejam libertos, ó Deus, sarados, Senhor, completamente deste vírus. Também lembramos, Senhor, desta família que chora, ó Deus, a morte desse rapaz, Felipe. Ó Deus, no nome de Jesus, traz o conforto para a alma. Senhor, cure todas as feridas abertas, Senhor, nas emoções, na psique, no coração de cada um deles. Ó Deus, no nome de Jesus, mas sobretudo, Senhor, que o teu poder se manifeste nesta família e que a luz do teu amor, da tua graça, brilhe nos corações, a fim de que eles tenham prazer na vida, não desistindo da vida, mas vivendo com intensidade, até que um dia o Senhor retorne e assim possamos viver completamente na paz, na segurança e na felicidade eterna. No nome de Jesus. Agora, Senhor, leva-nos em paz, debaixo das tuas mãos, e nos dê, Senhor, dias abençoados na tua presença. Prospere os teus filhos, Senhor. Abençoe com toda sorte de bênção. No nome santo de Jesus Cristo é a oração que fazemos. Amém, amém. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Glória a Deus. Paz, meus amados. Deus abençoe. Até sábado. Sábado, louvorzão aqui. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão